Pois bem, minha gente, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à primeira parte que a gente estudou de trigonometria. Na aula anterior, a gente estudou trigonometria no triângulo retângulo, que é quem dá lastro para a aula de hoje, onde a gente vai falar sobre trigonometria num triângulo qualquer, né? Tudo que a gente está estudando agora envolve a ideia de resolver um triângulo. Resolver um triângulo é uma expressão até meio esquisita, que é resolver um triângulo. Mas resolver um triângulo, resolver um triângulo é determinar as medidas dos seus lados e dos seus ângulos. Resolver um triângulo é determinar as medidas dos seus três lados e dos seus três ângulos internos. Independentemente de ele ser um triângulo retângulo ou um triângulo não retângulo. Claro que para a gente descobrir esses 6 elementos, alguns precisam terem sido fornecidos, né? O cara me deu um triângulo e não diz nada dele. Diz nada. Toma aqui um triângulo, quais são seus lados, quais são seus ângulos. E eu não estou dizendo que é quando o cara desenha um triângulo e me dá uma régua e um transferidor para eu medir, não. É numa questão. Ele dá valores para eu, com os teoremas, descobrir os que estão faltando, né? E a gente já fez isso na aula anterior com triângulos retângulos. E a nossa discussão da aula anterior dos triângulos retângulos se baseou fortemente na ideia de que, quando os ângulos de um triângulo ficam fixados, automaticamente ficam fixadas as razões entre os lados, né? As razões entre os lados ficam fixadas. Inclusive, foi nesse momento da aula passada que a gente deu nome às 6 razões trigonométricas no triângulo retângulo: seno, cosseno e tangente, cossecante, secante e cotangente, respectivamente. Eu disse na ordem certa: seno, cosseno, tangente e os inversos: cossecante, secante e cotangente, né? Isso a gente discutiu na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai querer saber quando um triângulo não for um triângulo retângulo. Feito esse, 30, 70 e 80 graus. Que propriedades eu posso deduzir sobre seus lados e seus ângulos? Também é fato que quando eu aumento os lados ou reduzo, fixando os ângulos sendo os mesmos, as razões entre esses lados são preservadas. Se eu dividir o lado B pelo lado C, se eu dividir B por C, vamos ver quanto é que dá essa razão aqui. Essa daqui que ele chamou de E. Ela não muda. B dividido por C fica fixa quando eu preservo os mesmos ângulos. Tá vendo? Mas essas razões entre lados de um triângulo que não é retângulo não poderão ser calculadas como sendo seno, cosseno ou tangente, cossecante, secante ou cotangente. Porque aquelas razões sempre envolvem catetos e hipotenusa. Catetos e hipotenusa. São razões específicas para triângulos retângulos. Hoje nós vamos aprender a estudar triângulo qualquer, começando por uma discussão é como se essa discussão de hoje fosse uma generalização do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ensina a gente, não sei se vocês lembram do Teorema de Pitágoras, creio que sim. O Teorema de Pitágoras, ele ensina a gente uma relação que existe entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo retângulo. Tá? Se um triângulo é retângulo e seus catetos medem B e C e a hipotenusa mede A, eu falei entre os lados e ângulos, não, falei errado.
É uma relação entre os lados de um triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da medida desse lado, que é a hipotenusa, é sempre igual à soma dos quadrados das medidas desses outros dois lados, que são os catetos. Isso é o famoso teorema de Pitágoras e eu acho que todo mundo lembra. E nós teremos, dentro do capítulo de semelhança de triângulos, nós teremos um momento especial para falar sobre ele e para treinar questões que caem muito no Enem, específicas sobre o teorema de Pitágoras. Hoje a gente quer descobrir se existe uma relação e qual é ela, para que a gente descubra a medida de um lado de um triângulo, conhecendo as medidas dos outros dois e do ângulo formado por eles, quando esse ângulo formado por eles não é necessariamente um ângulo de medida 90 graus. Por exemplo, se eu tenho aqui um triângulo que tem um lado medindo 3 e um lado medindo 4, famosinho aí, né? Se eu quiser descobrir quanto mede esse terceiro lado, desculpe aí a linha torta da mão, mas isso não interessa muito agora. Eu sei que para descobrir esse x, eu aplico o teorema de Pitágoras, faço as continhas, eu acho que todo mundo até sabe que esse x vai dar assim. Mas a pergunta é, e se esse 3 e esse 4 formassem um ângulo θ que não fosse necessariamente de 90 graus? Se ele fosse, por exemplo, de 60 graus, qual seria essa medida aqui do lado oposto a esse ângulo? Aí Raquel respondeu, lei dos cossenos, yes, lei dos cossenos. Mas como hoje o nosso objetivo é estudar a lei dos cossenos, viu, Raquel? Eu convido você ao seguinte questionamento. Você saberia descobrir qual é a medida desse outro lado sem usar a lei dos cossenos? Vamos lá, eu vou pegar aqui um segmento com comprimento 3. Está aqui, um segmento com comprimento 3. É porque aqueles lados estão tão pequenininhos que o 3 pareceu bem grandão. Vou afastar um pouquinho. E outro segmento com comprimento 4. Olha aí, 3 e 4 estão formando outro ângulo que não seja de 90 graus. Eu posso, inclusive, pedir aqui qual é a medida desse ângulo. Ele chamou aqui de delta, ele usou um delta. Eu não sei se isso é acho que é um delta minúsculo. Delta. Está aqui delta, 33,39 graus. Enfim, claro que eu teria que saber seno ou cosseno desse troço aí. Mas como descobrir a medida desse terceiro lado aqui, que inclusive iria variar? Esse F aqui, F não, R, se eu quiser saber o valor dele, se eu pedir aqui, eu quero o valor de R, cadê R? R. Eu quero que você me dê o valor dele, por favor. Aí ele está dando aqui, ó. Quando eu mudo o ângulo, esse R vai mudando, ó. Se eu mudo o ângulo, esse R vai mudando. Quanto maior é o ângulo, com os lados medindo 3 e 4, maior é aquele R. Inclusive, quando o ângulo aqui chegar em 90 graus, a gente já sabe quanto vai dar o R. Eu não sei se eu vou conseguir na mão, mas a gente já sabe que se fosse 90 graus certinho, aqui ia dar 5 certinho. Não é no teorema de Pitágoras não diz isso? Mas e se aqui me disse 60 graus, por exemplo? Vamos imaginar que fosse 60. Eu não vou conseguir botar na mão bem certinho, não. Mas vamos imaginar que fosse 60 graus. E aí, vocês saberiam me dizer quanto mede aquele lado que ele chamou lá de R? Se aqui vale 3, aqui vale 4
e aqui vale 60 graus. Vocês conseguiriam dizer para mim quanto mede esse x aqui, que a gente já sabe que não vai ser 5, que só seria 5 se aqui fosse 90, vai ser até menos de 5. Sem muito arrudeio, o que eu quero dizer é o seguinte: para resolver problemas num triângulo não retângulo, a gente vai recorrer aos triângulos retângulos. E, em geral, isso pode ser feito dividindo o triângulo em triângulos retângulos por meio da construção de alturas. No caso, uma altura aqui já resolve. Se eu traçar essa altura relativa ao lado que mede 4, eu tenho dois triângulos retângulos e em ambos eu posso usar o teorema de Pitágoras, que ambos são retângulos. E nesse daqui, que eu conheço dele um ângulo, eu posso usar lei dos seno, cosseno ou tangente, enquanto razão trigonométrica no triângulo retângulo. Aula passada. Isso é um triângulo retângulo que eu conheço um ângulo agudo. Então, eu posso usar o seno, cosseno ou tangente, o que for útil. Por exemplo, se esse 3 aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo, esse pedacinho dele aqui é o cateto adjacente nesse triângulo aqui, então eu posso descobrir esse pedacinho usando o cosseno de 60. E esse pedacinho aqui eu posso descobrir usando o seno de 60 ou então usando Pitágoras depois que eu tiver esse. Posso fazer isso. E esse triângulo daqui, se eu souber esse, eu vejo quanto falta para 4, vai ser esse aqui, já que 4 é tudo. E aí, tendo esse, eu descubro x. Então, é como se eu fosse começar pelo fim. Eu quero x. Aí eu penso, poxa, seria tão bom se eu tivesse esse e esse. Ó, esse eu não tenho não, mas seria tão bom se eu tivesse esse, que aí eu subtrairia de 4. Sim, mas esse eu posso descobrir com o cosseno de 60. E esse eu posso descobrir com o Pitágoras ou com o seno de 60. Então, eu posso usar o cosseno de 60 e descobrir esse, que aí automaticamente eu vejo quanto falta para 4 e vou ter esse. E esse aqui eu uso o Pitágoras ou o seno de 60. E aí eu vou ter esses dois, aplico aqui Pitágoras. Porque como eu não tenho nem esse ângulo nem esse, no triângulo aqui da direita da gente, a gente não tem como usar nem seno, nem cosseno, nem tangente. Mas pode Pitágoras. Aí, isso que eu estou sugerindo que a gente faça, deduz exatamente o que se chama de lei dos cossenos. Vê se vocês concordam comigo. Se eu chamar aqui de H, eu não sei se vocês vão conseguir que eu faça isso direto, feito eu fiz semana passada. Todo mundo concorda que esse pedacinho daqui, esse cateto desse triângulo retângulo aqui, mede 3 vezes o cosseno de 60. É diretão assim, porque já que o cosseno de 60 é a fração que o cateto adjacente a 60 representa da hipotenusa. Se sim, você coloca e já coloca aqui 4 menos 3 vezes o cosseno de 60. Mas se você se sentir desconfortável, que é o que eu vou imaginar, não tem problema. Você chama aqui de m e aqui de 4 menos m. E aí você vai fazer continhas. Aplica Pitágoras no triângulo da direita. Vai ficar como se eu aplicar Pitágoras no triângulo da direita? X ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 4 menos m ao quadrado. Aplica Pitágoras no triângulo da esquerda. 3 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. Aí você tem aqui um sistema em que você nem sabe x, nem sabe h, nem sabe m. Por enquanto. Mas tudo bem. Como h ao quadrado aparece nas duas equações, dessa segunda equação eu vou deduzir que h ao quadrado é igual a 3 ao quadrado menos m ao quadrado. Só passar o m ao quadrado para cá e ler ao contrário.
Aí eu vou pegar isso aqui, que é h ao quadrado, e vou substituir aqui onde tem h ao quadrado, e vou continuar deduzindo. Vai ficar x ao quadrado é igual a h ao quadrado, que é isso aqui, mais 4 menos m ao quadrado, que eu vou desenvolver esse produto notável. Vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui foi o desenvolvimento desse produto notável. Eu vou poder cancelar aqui o menos m ao quadrado com mais m ao quadrado. E aí fiquei com x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes m. Só que eu não sei quem é m. Se bem que se eu lembrar da aula anterior que m é o cateto adjacente a 60 nesse triângulo, e lembrar que se ele é o cateto adjacente, ele é cosseno de 60 vezes a hipotenusa, ótimo. Se não, não tem problema. Eu venho nesse triângulo e aplico cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60? É m, que é o cateto adjacente, dividido por 3, que é a hipotenusa. Então, quem vai ser m? 3 vezes o cosseno de 60, como eu já tinha previsto junto com vocês. Então, aqui no lugar de m, a gente vai colocar 3 vezes o cosseno de 60. Aí vai ficar 2 vezes 4 vezes 3 vezes o cosseno de 60. Eu vou botar assim 4 vezes 3, eu vou botar 3 vezes 4, só para ficar do jeito usual. Mas o que eu fiz foi colocar aqui no m 3 vezes o cosseno de 60. E essa expressão é já o que a gente chama de lei dos cossenos. A lei dos cossenos nos ensina como descobrir o valor, o comprimento de um lado de um triângulo, conhecendo as medidas dos outros dois lados e do ângulo que está oposto a ele. Sempre esse ângulo, essa é uma observação das mais importantes, nessa lei que é a chamada lei dos cossenos, esse ângulo que aparece aqui é o ângulo oposto a esse lado que aparece aqui. Então, esses dois são opostos entre si. Se, por exemplo, vocês já assistiram aulas de física, quando o professor usou um mais aqui na lei dos cossenos, e vocês ficaram sem saber, assim, Vina, por que às vezes o professor de física usa mais na lei dos cossenos? Bom, se vocês têm essa lembrança e isso angustia porque vocês não sabem de onde veio esse mais, fiquem atentos que eu vou falar disso hoje. Mas, por enquanto, para ajudar vocês a memorizar e entenderem isso aí que eu vou explicar, fixem que esse ângulo que aparece aqui na lei dos cossenos é sempre o ângulo oposto a esse lado aqui, se você estiver aplicando a lei dos cossenos original, que é com menos. Tá? O lado que aparece aqui é sempre o lado oposto ao ângulo que aparece aqui, se for a lei dos cossenos originalmente falando. Inclusive, a gente pode terminar essas contas. A gente pode terminar. Vai ficar aqui x ao quadrado é igual a 9, mais 16, menos 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno de 60 graus, que é 1/2. Aí isso aqui vai dar 12. Aí vai ficar 9 mais 16 menos 12 vai dar 13. X ao quadrado é 13. X é a raiz quadrada de 13. Então, nesse caso, x é raiz de 13. Raiz de 13. Tá? Se a gente olhar lá para o GeoGebra, certo? Se a gente olhar aqui para o GeoGebra, se a gente conseguisse aqui 60 graus certinho, aqui iria medir
Raiz de 13, certinho. Vamos ver quanto é raiz quadrada de 13. Deixa eu botar aqui, tipo numa calculadora. Deixa eu perguntar. Ô, GeoGebra, quanto é raiz de 13? Cadê raiz de 13? Ele botou aonde? Nem vi onde foi que ele botou o que eu pedi. Aqui. Ó, raiz de 13 é 3,61 aproximadamente. Tá vendo? Está próximo disso. Mas o valor exato, se aqui fosse exatamente 60 graus, seria raiz quadrada de 13. Quando o ângulo vai aumentando, o cosseno vai diminuindo, aí essa parcela que a gente está subtraindo aqui vai diminuindo, consequentemente eu estou tirando menos, aí isso vai acabando ficando mais. Porque quando o ângulo vai aumentando, o cosseno vai diminuindo. Se você olhar aqui, ó, no nosso material, aquela tabelona, cadê a tabela? Olha o ângulo aumentando e o cosseno diminuindo, ó. Ó o cosseno ficando cada vez menor, ó. 88 graus, como o cosseno é pequeno. E é natural se imaginar isso, porque o cosseno, a gente já viu, é a fração que o cateto oposto representa da hipotenusa. Então, ó, imagine aqui uma linha horizontal, certo? Imagine aqui uma linha horizontal e aqui um segmento que você possa variar esse ângulo. O cateto adjacente é esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é uma certa fração da hipotenusa. É menos do que a hipotenusa. E à medida em que eu aumento esse ângulo, se eu pego esse mesmo lado e amplio esse ângulo, esse cateto adjacente vai ficar menor. E se eu aumento mais o ângulo, eu estou considerando que eu estou botando o mesmo tamanho aqui desse lado. O cateto adjacente aqui vai ficar menor. Inclusive, quando eu chego em 90 graus, esse cateto adjacente aqui desaparece. Ele vira só um ponto. Que é, inclusive, uma coisa da trigonometria que a gente vai aprender depois, na trigonometria circular, que o cosseno de 90 graus é zero. A gente vai aprender isso quando a gente estudar a trigonometria circular. Tá? Eu estou adiantando hoje para que a gente possa falar sobre isso já. Aí, ó, cosseno de 90 sendo zero, imagine que aqui fosse 90 graus. Cosseno de 90 sendo zero, isso tudo zera. Quando tudo isso zera, fica só o teorema de Pitágoras. X ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O teorema de Pitágoras é como se fosse o caso particular da lei dos cossenos, quando esse ângulo aqui mede 90 graus. Quando você considera aqui um ângulo medindo mais do que 90 graus, esse cateto adjacente vai virar para o lado contrário. Os que estavam apontados para lá, agora vão ficar apontados para cá. Isso faz com que, em trigonometria circular, a gente considere esses ângulos obtusos, os que medem mais de 90 graus, como sendo ângulos que têm cosseno negativo. Por exemplo, se eu tiver aqui um ângulo de 30 graus, cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2, quando eu pegar um ângulo de 150 graus, que é como se fosse 30 para o lado contrário, esse cosseno dele vai medir menos raiz de 3 sobre 2. Esse sinal negativo é exatamente para indicar que quando você pega um ângulo medindo mais de 90 graus, desculpe, o cosseno passa a assumir valores negativos. Vamos entender isso melhor quando estudarmos trigonometria circular. Eu posso, inclusive, disponibilizar para vocês, já tem até no meu canal no YouTube, uma mini aulinha falando sobre seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Uma mini aulinha para pelo menos você ter uma certa lembrança do que significa.
Mas, para fins práticos, eu vou dar um jeito de resolver esse problema para resolver triângulos quaisquer. Eu vou dar um jeito, nem que seja um bizu, como diz lá o livro do bizu. Certo? Já com seno isso não vai acontecer. Se o seno de 30 graus é 1/2, o de 150 graus também vai dar 1/2, porque eles ambos ficam apontando para cima. Não faz diferença. Mas o cosseno, quando eu giro, tá? Como ele é o cateto adjacente, há essa inversão de sentido. Aí por isso que, se você quiser saber, por exemplo, quanto é o cosseno de 150, na prática, o que é que você vai fazer? Quanto é o cosseno de 30? Ah, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Pronto! O de 150 é só você mudar o sinal. Sempre que dois ângulos somam 180 graus, seus cossenos são opostos. Já o seno, você não troca de sinal. Se você quiser saber o cosseno de 150, você vai pensar, quanto falta para 180? 30. E quanto é o seno de 30? É 1/2. Pronto, então o de 150 é igual a 1/2 também. Não é menos 1/2. Sempre que dois arcos somam 90 graus, desculpa, falei 90, ó. Sempre que dois arcos somam 180 graus, seus senos são iguais e seus cossenos são opostos. Pelo menos esse bizu, do jeito certo aqui, pelo menos esse bizu, eu queria que vocês fixassem, porque ele vai ser importante, tá? Sempre que a soma das medidas de dois arcos é 180 graus, temos que o seno de um é igualzinho ao seno do outro e o cosseno de um é o oposto do cosseno do outro. Isso vai ser importante porque, eventualmente, você vai trabalhar com triângulos que têm ângulos obtusos. Só que as coisas se encaixam perfeitamente. Porque se você olhar direitinho, quando você pega esses lados aqui, formando um ângulo medindo mais de 90, no 90 aqui não é 5, se for mais de 90, aqui acaba ficando mais de 5. E para aqui ficar mais de 5, só se na lei dos cossenos, ao invés de subtraindo, a gente estiver somando alguma coisa. Mas, de fato, se aqui o ângulo medir mais de 90, esse cosseno vai ser negativo, aí o negativo do cosseno com o negativo da fórmula vai acabar ficando um mais. Mas isso não tem a ver com aquele mais que o professor de física bota, não. A fórmula aqui é com menos. Mas se o cosseno do ângulo der negativo, você vai substituir um valor negativo e está de boa. Vamos fazer um exemplo assim, mas vamos primeiro oficializar melhor a lei dos cossenos. Tá? Se eu tiver um triângulo cujos lados medem B e C e A, e eu quiser relacionar esses três lados conhecendo o cosseno desse ângulo A, eu sempre começo a lei dos cossenos com o lado que está oposto ao ângulo que eu vou usar. Sempre. Então, como é que fica a lei dos cossenos? O comecinho é o teorema de Pitágoras escritinho. Como é que fica? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Até aí parece o teorema de Pitágoras. Só que tem menos 2 vezes B vezes C, que é o produto dos dois lados que formam esse ângulo, vezes o cosseno de A. Eu estou só generalizando aqui, porque naquela página eu tinha colocado com o 3 e o 4 e os 60 graus. Lembrando que esse ângulo A e esse lado Azinho, para que eu use a fórmula assim, com o menos, eles têm que ser
opostos entre si. Isso é a lei dos cossenos. Agora, se você quiser usar a lei dos cossenos a partir desse outro ângulo, você pode no mesmo triângulo. Eita, deixa eu botar C, né? Porque o lado é C. Vamos botar Czinho e Czinho. Se eu quiser começar com esse porque eu quero usar esse ângulo, de boa. É só escrever que Czinho ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes o produto desses dois vezes o cosseno do ângulo oposto a Czinho. E se eu quiser com o B, sem maiores delongas, B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2AC vezes o cosseno de BZ. Tudo é lei dos cossenos e você pode usar com qualquer um dos três lados, mas sempre que você escolher começar com um lado, o ângulo aqui tem que ser o oposto a ele. Porque é muito comum as pessoas quererem começar pelo X. Mas você só pode começar pelo X se o ângulo que ele deu for o ângulo oposto a X. Se numa questão tiver assim, exemplo, aí tá assim, sei lá, 5, 6, x e aqui 30 graus. Você pode começar a lei dos cossenos com x. Porque se você começar com x, você vai ter que terminar aqui com o ângulo oposto a ele, que você não tem. Então, se ele só deu um ângulo e você for usar a lei dos cossenos, tem que começar com o lado que está oposto a esse ângulo. Paciência. Aqui, inclusive, vai dar uma conta meio chata, mas eu não vou nem terminar. Mas seria fazer 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes x vezes 6 vezes o cosseno de 30. Vai dar bem chato, até porque o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vai ficar um negócio horrível, vai dar uma equação do segundo grau chata de aproximar, mas é isso. E quando isso aparece, ele acaba escolhendo valorizinhos que facilitem a vida da gente. Então, se no cosseno de 30 tem raiz de 3 sobre 2, é comum ele já botar um lado aqui que tem a raiz de 3, para quando for multiplicar pelo raiz de 3 sobre 2, fica a raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. Ele já escolhe valores para facilitar um pouco a vida da gente, na grande maioria das situações. Certo? Na grande maioria das situações. Vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer alguns exercícios com vocês do livro. Hoje vai dar tempo, porque a aula passada teve uma introdução maior. Foi o comecinho disso. Vamos pegar o caderno, tá? E olhar algumas questões. Eu vou pegar algumas questões estratégicas para consolidar o que eu quero explicar da lei dos cossenos. As possibilidades de uso da lei dos cossenos, tá? Então vamos olhar. A primeira questão fica para vocês, porque é muito... Quer dizer, fica para vocês não, deixa eu dar uma dica. Deixa eu usar a primeira questão que eu quero dar uma dica para vocês, super útil. Super útil. Très utile. Nem sei se está certo o que eu estou dizendo, viu? Olha lá. Le premier exercice, mademoiselle, monsieur. Veja lá. Deseja-se medir a distância entre as duas cidades B e C sobre um mapa sem escala. Sabe-se que a B mede 80 km e a C mede 120 km. Onde A é uma cidade conhecida, como mostra a figura. A distância de B para C qual é em quilômetros? Se eu fosse resolver essa questão com a lei dos cossenos, como é que ficaria, minha gente? Help me here. X ao quadrado é igual a 80 ao quadrado mais 120 ao quadrado menos 2 vezes 80 vezes 120
vezes o cosseno de 60. E eu iria fazer essas contas. A dica que eu quero dar a vocês aqui, super útil, é assim. Eu sei quanto é 80 ao quadrado, dá para fazer. 120 ao quadrado, dá para fazer. Mas assim, seria tão bonzinho, seria tão bom que os números fossem menores, não é? Aí me diga, 80 e 120, vocês conseguem simplificar ambos por qual número no máximo? Desse para simplificar, sim. A gente simplificaria por quanto? Dividir os dois por um mesmo número. Dá para dividir por 10, dá para dividir por 20, dá até para dividir por 40. Esse 40, inclusive, é o chamado MDC, né? É o máximo divisor comum. Mas, enfim, se dividisse por 10, já diminuiria um bocadinho. Mas se eu dividisse por 40, isso aqui ficaria 2 e isso aqui ficaria 3. Vocês acham que seria melhor fazer a conta com o 2 e o 3? Muito melhor, não seria? Mas se eu fizer a conta com o 2 e o 3, eu vou encontrar o x certo já? Não. Mas eu vou encontrar um x 40 vezes menor do que deveria. Então, eu normalmente coloco entre parênteses 2, 3 e y, sabe? Aí eu faço a conta com o 2 e o 3 e o y e lembro no final de pegar o resultado do y que eu encontrei e multiplicar por 40 para ter o x. Como esse x também é uma grandeza linear, dá certo, de boa. E o que eu posso dizer a você, para ajudar você a entender por que isso não falha nesse caso, é pense, não é nem como se você estivesse diminuindo o triângulo. Pense como se você estivesse mudando a unidade. É como se você pegasse 40 quilômetros. Não foi por 40 que você dividiu? É como se você pegasse 40 quilômetros e chamasse de um Alvino. Eu vou botar meu nome. Clara chama de um Clara, uma Clara, né? Cristal chama de um Cristal, Wesley chama de um Wesley, um Raquel, como quiser. Então, quando eu calcular esse y eu vou estar encontrando como sendo tantos alvinos. Meu y vai estar em alvinos, porque a minha mente não vai nem entender que eu diminuí o triângulo, não. A minha mente vai pensar só que eu mudei de unidade. E aí, nessas horas, eu sempre penso, faz de conta que 40 quilômetros é um alvino. Então, lá vou eu fazer a conta em alvinos. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3. Porque aí não vou botar x, né? Eu boto outra letra. Para não me confundir. Menos 2 vezes 2 vezes 3 vezes o cosseno de 60. Eu já vou subtrair, ó. Substituir por 1/2. Aí eu, vê que conta melhor. Y ao quadrado é igual a 4 mais 9 menos 6. Y ao quadrado é igual a 4 mais 9, 13, menos 6 vai dar 7. Então, y é raiz de 7. Então, é como se essa distância fosse raiz de 7 alvinos. Entende? Só que cada alvino são 40 quilômetros. Então, agora que eu quero meu x, é só eu pegar esse raiz de 7 e multiplicar por 40. Aí eu vou ter 40 raiz de 7 quilômetros. 40 raiz de 7 quilômetros. Só que aí ele está perguntando se ela é menor do que 60, se está entre 90 e 100, se está entre 100 e 110. Aí das duas, ou você descobre uma aproximação da raiz de 7, ou você descobre uma aproximação da raiz de 7 e multiplica por 40 para descobrir em que intervalo isso está. Ou você eleva isso ao quadrado. Tá? Eleva 40 raiz de 7 ao quadrado. Quanto é 40 raiz de 7 ao quadrado? Se fosse ao quadrado.
seria quanto? 160, 1600 vezes 7. 16 vezes 7, 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11, 00. 11.200. Deu 11.200 elevando ao quadrado. Aí você pega e eleva todos esses ao quadrado. 90 ao quadrado dá 81.00. Aqui dá 81.00 e aqui dá 10.000. Aqui dá 10.000 e aqui dá 12.100. Opa, 11.200 está entre 10.000 e 12.100. Então é a letra C. Por quê? Se esse número ao quadrado está entre 10.000 e 12.100, que são os quadrados também, então é porque ele original está entre 100 e 110. Eu posso, para evitar fazer as raízes quadradas, elevar ao quadrado e comparar os quadrados. Porque sempre que dois números são positivos, se A e B são positivos, eu posso dizer que A ao quadrado, se A for maior do que B, A ao quadrado vai ser maior do que B ao quadrado. Quando dois números são positivos, quanto maior um, maior é o seu quadrado. Se um for maior do que o outro, seu quadrado é maior do que o quadrado do outro. E aqui, como eu só estou lidando com valores positivos, é de boa. Se eu não quisesse fazer isso, seria descobrir um valor aproximado para a raiz de 7 e substituir. Beleza? Então, aí estão algumas dicas que eu queria dar, principalmente desse lance de simplificar. Só vou dar um alerta. A gente tem que ter muito cuidado se a questão pedir área, por exemplo. Posso, Raquel, vou explicar de novo. Deixa eu só alertar isso. Se a questão pedir a área do triângulo, quando eu divido tudo por 40 e trabalho com o 2 e o 3, eu não posso calcular a área desse triângulo com o 2 e o 3 e depois voltar para a área original multiplicando por 40. Aí eu teria que multiplicar por 40 ao quadrado. Lembra que quando a gente vai transformar de metro quadrado para decímetro quadrado, ao invés de multiplicar por 10, é por 10 ao quadrado? Porque a área é bidimensional. Uma vez eu errei uma questão assim, tirando dúvida de um aluno. Por conta disso, eram valores grandes para os lados, ele pedia a área, aí eu simplifiquei os lados, vamos supor, por 40, calculei a área com os valores menores, e quando eu fui voltar para o real, para o normal, eu multipliquei por 40 ao invés de multiplicar por 40 ao quadrado. Aí tem que ter esse cuidado quando for área. Porque, tipo, se um alvino for 1 quilômetro, for 40 quilômetros, um alvino quadrado vai ser 40 ao quadrado quilômetros quadrados. A relação vai ser ao quadrado. Entende? E aí, usando o 2 e o 3, eu estaria calculando a área em alvinos quadrados. E para transformar para quilômetros quadrados, ao invés de multiplicar por 40, eu teria que multiplicar por 40 ao quadrado. Está muito rápido ou está tranquilo? Posso passar para outra? Me diga. Sim, Raquel. Deixa eu te explicar aquele negócio do quadrado que eu esqueci. Deixa eu explicar aquele negócio do quadrado. É porque eu falei muito rápido. Pense aqui num número, por exemplo, 5. 5 é menor do que 6. Então, 5 ao quadrado é menor do que 36. Se forem números ambos positivos, o que for menor vai ter menor quadrado. O que for maior vai ter maior quadrado. Quando um é positivo e o outro é negativo, aí ferrou, porque depende do módulo. Por exemplo, menos 1 é menor do que 10. É menor. Mas menos 1 ao quadrado é 1. E 10 ao quadrado é 100. E aqui não é menor. Porque embora menos 1 seja menos do que 10, o módulo dele é menor.
Aqui vai ficar menor, desculpa, eu dei o exemplo trocado. Menos 10 é menor do que 1. Eu fiz errado. Aqui continua, mas é sorte. Menos 10 é menor do que 1. Mas o quadrado dele, que é 100, é maior do que o quadrado desse, que é 1. Então, pode acontecer de inverter. Depende do valor absoluto do número. Quando um é positivo e o outro é negativo. Só que nunca, num triângulo, a gente vai ter comprimentos, na verdade, negativos. Então, se ali eu estava comparando números negativos, eu posso, comparando os quadrados, estar comparando os números. Tipo, eu quero saber 5 raiz de 7, 5 raiz de 7 e 6 raiz de 5. Ou 7 raiz de 5. Sei lá. Quem é maior? 5 raiz de 7 ou 7 raiz de 5? Quem é maior? Bicho, lá vou eu descobrir uma aproximação de raiz de 7, uma aproximação de raiz de 5. Eu vou não. Eu vou elevar os dois ao quadrado. Porque como ambos são positivos, a relação que existe entre os quadrados é a mesma relação que existe entre eles. Aí eu elevo ao quadrado aqui, vai ficar 25 vezes 7. E elevar ao quadrado aqui vai ficar 49 vezes... Certo? Aí quanto é 25 vezes 7? 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. Mais 3, 17. 175. E quanto é 49 vezes 5? 5 vezes 9, 45. 5 vezes 4, 20. 20 mais 4, 24. 245. Se esse aqui é menor, é porque esse aqui é menor, porque esse aqui é menor. Então, 5 raiz de 7 é menor do que 7 raiz de 5. Tá entendendo, Raquel? Show de bola? Então, show. Vamos lá. Vamos pegar o caderno. Deixa eu fazer em aula mais algo. Vamos pegar essa questão 2 aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a primeira lista, que é gravar ela toda. Com os dados da figura ao lado, qual o valor do cosseno de θ? Quanto é cosseno de θ? Essa é uma outra utilidade super grande, assim, enorme da lei dos cossenos. Que é quando ele dá os três lados, descobrir os cossenos dos ângulos. É como se você estivesse descobrindo os ângulos. Lembra que a gente comentou no comecinho da aula passada que quando estão fixados os lados de um triângulo, automaticamente ficam fixados os ângulos, porque ele é rígido. Então, se alguém me dá os três lados de um triângulo, eu sou capaz de descobrir seus ângulos, nem que sejam os cossenos deles. Saber em graus são outros 500, mas saber o cosseno eu posso. É só eu aplicar a lei dos cossenos, começando pelo 6, que está oposto a θ. Vai ficar 6 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 5, vezes o cosseno de θ. Aí daqui vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40, que está menos 40. Aí você passa para cá, vai ficar 40 cosseno θ é igual a 16 mais 25 e passa esse para cá, menos 36. 40 cosseno de θ é igual a 16 mais... 16 menos 36 dá menos 20. Mais 25 dá 5. Então, o cosseno de θ é 5/40. Consequentemente, o cosseno de θ é 1/8. Aí 1/8 é 0,125, está na letra B. 1/8. 1/8 é o cosseno de θ. Não é legal? Sim, Alvino, mas e se ele quiser saber qual é o θ? Qual é o θ? Bom, o θ eu não sei. Qual é o ângulo em graus eu não sei.
Sim, não adianta nada saber o cosseno. Adiantar, adianta. Inclusive, se eu tiver uma régua e um compasso, é mais fácil eu construir um ângulo sabendo o cosseno dele do que sabendo ele. Vou te dizer, se eu só tivesse uma régua e um compasso, não tivesse um transferidor, melhor seria eu descobrir, eu desenhar o ângulo, tendo o cosseno do que tendo ele em graus. Ele em graus só é bom se eu tiver um transferidor. Mas é muito mais fácil desenhar um ângulo tendo o cosseno. Até no GeoGebra eu posso fazer isso. Se eu quiser pegar o GeoGebra aqui e construir um ângulo cujo cosseno seja 1/8, é só pegar aqui um ponto. Vê que bonitinho. Desenho uma circunferência com raio 1. Deixa eu colocar assim meio afastado para não ficar tão grande. E desenho outra centrada aqui com raio 8. Não é 1/8? Eu faço uma com raio 1 e a outra com raio 8. Deixa eu vir, não. Eita, foi mal, obrigado por dizer. É que eu tenho que mudar, sempre que eu mudo isso, eu tenho que mudar uma configuração aqui. E eu esqueci. Obrigado, viu? Vejam aqui, ó. Construir uma circunferência de raio 1, outra de raio 8, com o mesmo centro. Aí eu vou aqui traçar uma reta aqui só para me guiar. Pé reta aqui. Vou pegar a interseção dessa reta com a circunferência menor e construo aqui por esse ponto M uma perpendicular a essa reta. Essa perpendicular vai intersectar a circunferência grande aqui. Não vai? Muito bem. Daqui para aqui no mede 1. Esse cotoquinho aqui, minha gente, no mede 1. E o raio dessa grande no mede 8. Então, você sabe qual é o ângulo cujo cosseno mede 1/8? É esse ângulo aqui, ó. 1 dividido por 8. 1/8. Ah, meu velho. E se eu quiser um ângulo cujo cosseno é 1/4? É só botar a circunferência menor medindo 1 e a circunferência maior com raio medindo 4. Pronto, está aqui um ângulo que é 1/4. E se eu quiser que o cosseno seja 1/2? É só botar essa circunferência aqui com raio 2. Inclusive, cosseno 1/2, a gente já sabe qual é o ângulo, né? 60 graus. Vê se não é? Agora, se aqui for 1/4, aí não vai ser 60 graus. E eu não tenho a obrigação de saber que o ângulo cujo cosseno é 1/4 é aproximadamente 75,52 graus. Para isso eu consulto. Eu posso, inclusive, pegar a tabela, né, que está aqui no livro. Hoje em dia ninguém usa mais uma tabela. Só usa uma calculadora, usa o computador. Mas tá, vamos procurar aqui. Cosseno 1/4. Cadê ele? Cosseno é essa daqui. 1/4 é 0,25. Tá por aqui, ó. Entre 70 e... Ó. Cosseno 0,25. Tá entre 75 e 76. 75, alguma coisa. Aí eu suto, mas ninguém faz mais isso. Ninguém anda com uma tabela cheia de cosseno tangente. Você pega o seu celular e consulta. Não precisa nem ter o aplicativo instalado. Se tiver a internet, você pergunta ao próprio Google. Então, tempos mudaram, né? Os tempos mudam e as aulas não mudam. Incrível isso. Precisa de séculos, porque, na verdade, até os vestibulares não mudam. Tem uma resistência para mudar impressionante. Aí as escolas ficam presas a eles.
Um bocado de gente que não se atualiza preparando prova de vestibular. Não todas, não vou dizer, mas dificulta. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Até aí, tudo ok. Até aí, tudo ok. No livro vocês têm, massa, vocês têm várias outras questões que envolvem lei dos cossenos. Eu não vou fazer mais agora. Mas eu quero fazer aquele comentário que eu prometi. Quando é que o professor de física usa uma lei dos cossenos adaptada e a fórmula é com mais? É como eu disse, é uma situação adaptada. A única situação em que a situação comum em que o professor de física usa a lei dos cossenos adaptada, que não é a lei dos cossenos que você encontra num livro de matemática, e eu não estou diminuindo nada no professor de física quando eu digo isso, é quando ele tem um vetor, vamos dizer que mede U, já é o módulo dele, certo? U. E tem aqui um outro vetor cujo módulo mede V, e ele dá, a questão ela dá o ângulo formado por esses dois vetores. Esse ângulo aqui, formado pelos dois vetores. Vamos supor θ. E a regra que você vai usar para obter o vetor soma é a regra do paralelogramo, ao invés de ser a regra do polígono, que é aquela que você traça uma paralela aqui, uma paralela a esse aqui, e aqui coloca o vetor soma, que eu vou chamar de... eu não vou botar S não, porque meu S parece um 5. Mas eu vou botar X, certo? Vou botar X mesmo. X. Se você quer usar esse ângulo θ, observe que, veja, para você aplicar a lei dos cossenos propriamente dita, conforme você aprendeu na aula de trigonometria, lei dos cossenos é algo para ser aplicado em triângulo. Triângulo, lembra disso. Embora aí seja um paralelogramo, para eu relacionar o que o professor de física faz com o que a Alvin está fazendo aqui, eu tenho que pensar em triângulo. Aqui temos um triângulo. Aqui temos um triângulo. Poderia ser o de baixo também, mesmo porque são congruentes. E x é o que você quer calcular com a lei dos cossenos. Só que eu reforcei a lei dos cossenos propriamente dita. Se você quer começar com esse lado x, você tem que usar o ângulo que está oposto a ele, que não é o ângulo θ que o professor de física deu. É outro, que eu vou chamar de beta. Aí, se você fosse aplicar a lei dos cossenos propriamente dita, se aqui mede V, aqui também mediria V, você ia aplicar assim, ó, U, V, X e beta. Esse aqui. Porque isso aqui é um triângulo e X está oposto a beta. Aí, como ficaria a lei dos cossenos conforme a gente acabou de estudar na aula de trigonometria? X ao quadrado é igual a U ao quadrado mais V ao quadrado menos 2 vezes U vezes V vezes o cosseno de beta. Pessoal, eu estou falando na fórmula, tá? A fórmula ser com menos ou com mais. O fato de esse cosseno aqui ser positivo ou negativo é uma questão posterior. Na hora que você for substituir. Problema dele. Eu estou falando da fórmula. Se você escrever a fórmula com menos aqui,
antes de substituir o cosseno? É porque você está usando esse ângulo oposto a esse lado. Obrigatoriamente. Esse ângulo oposto a esse lado, que é como está aqui. Só que o professor de física quer usar esse. Só que esses dois ângulos aqui, se você pensar em duas paralelas cortadas por uma transversal, esse beta e esse teta daqui, eles somam 180. E como eles somam 180 graus, o cosseno de um é o oposto do cosseno do outro. Consequentemente, o cosseno de beta é o oposto do cosseno de teta. Aí, se o professor de física quer usar o teta, ele adapta a lei dos cossenos, substituindo o cosseno de beta por menos cosseno de teta. Aí acaba ficando com uma adaptação da lei dos cossenos que vai ficar mais na fórmula. Mas isso aqui não é a lei dos cossenos propriamente dita. É uma adaptação da lei dos cossenos. Porque nessa fórmula, esse θ não é o ângulo oposto a x. Ele é o suplemento. Suplemento é o que falta para 180 do ângulo oposto a x. Exemplo. O cara deu lá, ó, esse vetor tem módulo 4. Esse vetor tem módulo 6. E eles formam 60 graus. Quanto é que vai medir aqui o vetor soma? Aí, na hora você vai pensar rápido. Você vai pegar, peraí. Se eu fosse usar o triângulo, o ângulo que eu iria usar seria esse, que não é de 60, é de 120. Então você pode chegar à lei dos cossenos que você aprendeu na aula de trigonometria e botar x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 6 vezes o cosseno de 120. A fórmula é de menos. Se o cosseno de 120 é negativo, ok, mas a fórmula é menos. Se menos com menos aqui vai ficar mais, ok, mas a fórmula é com menos. Por que a fórmula é com menos? Porque 120 é o ângulo oposto a x. Mas o professor de física pode ser que ele adapte para já usar o 60. Aí ele faz x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 2 vezes 4 vezes 6 vezes o cosseno de 60. Ele sempre faz isso quando é a regra do paralelogramo. Porque ele está usando o ângulo entre os vetores com a mesma origem. E o ângulo entre os vetores com a mesma origem não é o ângulo oposto a x, é o suplemento. Aí ele já adaptou. Ele trocou o cosseno de 120 por menos cosseno de 60. Mas a conta vai mudar? Vai não. Porque o cosseno de 60 é 1/2. Aí aqui sendo mais 1/2 e aqui sendo mais na fórmula, vai ficar mais. E aqui sendo menos na fórmula e menos no cosseno, vai ficar mais. Então esse resultado vai ser o mesmo daqui. Mas a fórmula só tem aqui um mais quando esse ângulo daqui é o suplemento do ângulo oposto a x. Do ângulo oposto a x. Às vezes acontece muito em química, né? De você ter dois vetores que formam 120 graus. Acontece muito isso em química, em moléculas e tal. 120 graus, sei lá. Aqui mede 4, aqui mede 6, aqui mede 120 e você quer a soma aqui, ó. Aí paralela
paralela. Aí você quer essa soma aqui. X. Aí aqui também é 6, aqui também é 4. E agora? Como é que o professor de física ou de química vão fazer? Se eles vão usar o 120, que é o ângulo entre os vetores com a mesma origem, ele não é o ângulo oposto a x. Para eu visualizar o ângulo oposto a x, eu vou ter que primeiro olhar para um desses dois triângulos. Quem é o ângulo que está oposto a x? É esse, que não é 120, é 60. Porque são suplementares. Aí o professor, se quiser usar a lei dos cossenos mesmo, vai ter que usar o 60, com o menos. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 6 vezes o cosseno de 60, que é o que está oposto a x. Mas ele não quer, porque esse 60 não foi nem dado, ele quer usar o que 120 que está na cara. Aí ele pega e usa x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 6 vezes o cosseno de 120. Vai mudar alguma coisa na conta final? Nada. Porque o cosseno de 120 é menos 1/2 e o de 60 é mais 1/2. Aí esse menos com esse mais vai ficar menos e esse mais com esse menos vai ficar menos. Mas isso é a adaptação da lei dos cossenos. E isso é a lei dos cossenos propriamente dita. Porque esse ângulo está oposto ao x. O 60 está. O 120 não. Qual é o meu conselho? Aprenda que na lei dos cossenos oficial, o ângulo tem que ser o oposto. Quando você usar o suplemento dele, passa a ser uma adaptação. Porque senão você vai sair decorando um monte de casos particulares. É feito quando você tem um vetor medindo 4, outro medindo 6, que formam 60 graus, mas você não quer o vetor soma. Você quer o vetor diferença. Vamos dizer que você quer que seja U e aqui seja V. Você quer U menos V. Aí, quando é o vetor diferença, que você quer U menos V, que vai ser U somado com o oposto de V, soma vetorial, aí você vai ter que pegar, se isso aqui é o V, que tem módulo 6, e esse aqui é o U, que tem módulo 4, aí o vetor menos V vai estar para cá, né? Aí você vai fazer a soma de U com menos V, que é esse aqui. Esse aqui é a diferença, que é esse mesmo daqui. Isso aqui é a diferença. A soma está aqui. A diferença está aqui, porque é esse. Aí, se você vai fazer a diferença e nota que no triângulo o D já está oposto a 60, oxe, bom demais. Aí você já bota D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 6 vezes o cosseno de 60. Porque 60 não é o que está oposto a D, então é a lei dos cossenos ao pé da letra. Se você quiser usar o 120 daqui, aí vai ter que usar o mais adaptado. Porque o D não está oposto a 120, o D está oposto a 60. Aí a única coisa que você tem que fixar, para quando o professor usar uma coisa diferente de você, que você ficar na dúvida, é você se ligar. Se o professor botar mais, pode olhar. Não é o ângulo oposto ao lado. No triângulo, é o suplemento. Porque lei dos cossenos não é coisa de paralelogramo. Lei dos cossenos é coisa de triângulo. Se você quiser deduzir essa lei, olhe num paralelogramo que tenha lados A e B, formando um ângulo θ. Essa diagonal é dada por essa fórmula. Se você quiser assim dizer, isso é um teorema da diagonal do paralelogramo. Tá certo. Tá certo. Mas aqui só tá mais porque esse ângulo não é oposto a esse lado. Tá? Ele é o suplemento do ângulo oposto,
Porque lei dos cossenos mesmo, não é coisa de paralelogramo, é coisa de triângulo. E o lado tem que ser o oposto ao ângulo. Se você está usando θ, que é o suplemento desse, por isso que ficou mais. Isso aqui não é a lei dos cossenos. Isso aqui não é a lei dos cossenos. Em livro nenhum de geometria ou de trigonometria, isso é apresentado como lei dos cossenos. Mas é uma mera adaptaçãozinha. De boa demais. Ruim é só quando você fica perdido e não sabe o motivo pelo qual o professor colocou um mais ali. Você fica perdido. Tranquilo? Show de bola? Muito bem. Então, vamos prosseguir. Nós acabamos da lei dos cossenos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa gravação